Alô, galerinha do YouTube, aqui é o professor Kleber Cássio, do nosso canal Aprendendo a Matemática. Na aula de hoje, continuando a análise combinatória, vamos estar falando sobre permutação simples e permutação com repetição. Desde já a gente pede para que você se inscreva no canal, ative as notificações e clique no sinal de joinha. Roda a vinheta! Então, galerinha, voltando aqui à nossa aula, nós vamos estar falando hoje sobre permutação simples e permutação com elementos repetidos. Logicamente, nós iniciaremos falando sobre a permutação simples. Agora, afinal, o que é a permutação simples? É a ordenação de elementos de um conjunto finito que não se repetem, permutando, ou seja, trocando elementos de posição. Qual é o pulo do gato para você reconhecer uma permutação? Aí eu coloquei aqui um exemplo de quantas formas podemos organizar 5 estudantes em uma fila com 5 carteiras. Perceba que eu tenho 5 estudantes para organizá-los em 5 carteiras. O número de estudantes é igual ao número de carteiras. E é lógico que os elementos que eu vou distribuir nas carteiras, ou seja, os nossos estudantes, são 5 estudantes diferentes, ou seja, eles não se repetem. Então, como é que eu calculo o número de permutações simples? Eu calculo pela fórmula P de n é igual a n fatorial, onde P de n é igual ao número de permutações simples e n é o número de elementos. Se eu pegar o meu problema anterior, o meu valor de n era 5. Então, para que eu calculasse P de n, ou seja, P de 5, ou seja, as permutações entre 5 elementos, seria igual a 5 fatorial. Na nossa aula de fatorial, que está lá em nosso canal Aprendendo a Matemática, temos que o fatorial de 5 é igual a 120. Então, 5 alunos podem se organizar numa fila com 5 carteiras de 120 formas diferentes. Tá? Então, isso é a permutação simples. Vamos tratar agora da permutação com repetição ou da permutação com elementos repetidos. Logicamente, o que é uma permutação com elementos repetidos? Uma permutação onde, entre os elementos que eu tenho para distribuir, estão elementos que se repetem. Mas antes, eu vou trazer aqui o conceito de anagrama, que vai ser muito importante no nosso estudo. O que é um anagrama segundo a página dicio.com.br? Palavra formada pela alteração da ordem ou pela transposições das letras de outra. Resumindo, trocando letras de posições. Aqui ele fala ainda, alterando a ordem de Roma, temos um anagrama, a palavra amor. Na matemática, quando a gente permuta, quando a gente troca as letras de posição na composição de uma palavra, não vai me interessar se essa palavra tem significado na língua portuguesa, ou seja, lá em qual língua for ou não. A permutação de letras vai se tratar de um anagrama. Então, eu trouxe aqui, Roma forma um anagrama da palavra amor e vice-versa, tá? Eu trouxe aqui uma permutação simples, não tem elementos repetidos. Eu trouxe a palavra amo. Com a palavra amo, eu posso formar quais anagramas? AMO, AOM, OAM, OMA, um problemazinho, um errozinho de digitação, MOA e MAO. Observemos que estamos tratando de uma permutação simples, não tem elementos repetidos. Então, nessa palavra amo, eu tenho 3 letras. E eu consegui formar 6 anagramas. Nós vimos que
O número de permutações simples é igual a n fatorial. Na palavra amo, nós temos 3 letras. 3 fatorial é 6. Então, é por isso que nós tivemos 6 anagramas diferentes, tá? Aí, a gente traz agora a palavra aba, onde eu tenho 2 elementos repetidos. A letra A. Eu tenho um A na primeira posição da palavra e um outro A na terceira posição da palavra. Se eu chamasse o primeiro A de A1 e o segundo A de A2, nós teríamos o seguinte: A1, B, A2. A2, B, A1. A1, A2, B, A2, A1, B, B1, A2, B, A2, A1. E se eliminarmos essa numeração, perceberemos que formaríamos as seguintes palavras: aba, aba, AB, 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 BAA, BAA. Então, algumas dessas palavras, elas se repetem. Então, como é que a gente agora calcula o número de permutações quando nós temos elementos repetidos em um determinado conjunto? Essa fórmula ela vai ser dada por quem? P de n, que é o conjunto de permutações de n elementos. Só que esse alfa, esse beta e esse gama que tem aqui em cima, ele está tratando de quem? Dos elementos que se repetem na palavra. Logo, na palavra aba, eu teria P de 3, porque eu tenho 3 letras, só que eu teria apenas um elemento, o elemento alfa, que seria 2, que é o A que se repete 2 vezes. Então, eu teria P de 3 elevado a 2. Então, eu calcularia como agora a minha quantidade de permutações com elementos repetidos. Eu pegaria o n fatorial e pegaria a quantidade de vezes que os elementos se repetem na palavra e vou calculando o seu fatorial. Então, nesse caso, como seria P de 3 elevado a 2, seria 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Não fiquem preocupados que quando nós formos ver os nossos exemplos, nós veremos e nós explicaremos melhor a situação, tá? Então, eu trago aqui também a resolução, tá? No caso da palavra aba, eu tenho um n igual a 3 e apenas o A repetindo 2 vezes. Então, o alfa seria 2. Então, eu teria P de 3 elevado a 2. Seria 3 fatorial dividido por 2 fatorial. O fatorial de 3, na nossa aula de fatorial, nós vimos que é 6. No fatorial de 2, é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, com a palavra, as letras da palavra aba, eu consigo formar apenas 3 anagramas diferentes. Nós vimos nos slides, em um dos slides anteriores, que com as letras da palavra aba eu formaria 6 anagramas, sendo que 3 deles se repetem. Então, se eles se repetem, eu não preciso contabilizá-los. Então, eu tirando os 3 que se repetiram, ficaram apenas 3, coincidindo com o valor que nós acabamos de encontrar aqui, utilizando a fórmula. Eu trago aqui um outro exemplo, a palavra banana. A palavra banana ela tem 6 letras, então N é igual a 6. Eu chamei de A o N, que se repete 2 vezes, e o beta, o A, que se repete 3 vezes. Então, eu vou ter P de 6 elevado a 2 e 3. Então, como é que eu vou calcular? 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. Na nossa aula de fatorial, nós já vimos como a gente pode simplificar um fatorial. Eu vou pegar o 6, que é o maior fatorial, e vou simplificá-lo, vou reduzi-lo, vou reescrevê-lo de uma forma até que eu chegue onde eu tenha 3 fatorial, que é o maior fatorial que eu tenho no denominador.
Então fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Mantenho o 3 fatorial, que eu vou cortar o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. Agora o fatorial de 2 eu tenho que calcular. O fatorial de 2, 2 vezes 1 é 2. 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo, a gente corta. Fica 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 dividido por 2, 60. Então, com as letras da palavra banana, eu consigo formar 60 anagramas diferentes. Então, nós vamos agora para os nossos exercícios, a fim de que a gente possa fixar aquilo que a gente aprendeu nessa aula. Iniciando as nossas questões sobre permutação, temos a nossa primeira questão aí. Nas noites de segunda a sexta, um estudante deseja revisar os conteúdos de 5 disciplinas para o simulado que fará no sábado pela manhã. Ele irá revisar apenas uma disciplina a cada noite. De quantas maneiras distintas esse estudante pode escolher qual disciplina irá revisar em cada dia da semana? Veja só, trata-se de uma questão de permutação. Por quê? Porque eu tenho 5 noites de segunda a sexta, aos quais eu devo distribuir 5 disciplinas. Então, na primeira noite, na noite de segunda-feira, eu posso escolher qualquer uma das 5. Estudando a primeira na segunda-feira, para terça-feira sobram 4 possibilidades, para quarta-feira 3 possibilidades, para quinta-feira 2 possibilidades e para sexta 1 possibilidade. Como nós vimos, é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, isso daqui é igual a 5 fatorial, não é? Que é a fórmula que nós temos lá de fatorial, é P de n é igual a n fatorial. Então, se eu tenho P de 5, seria 5 fatorial. Quem é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Logo, P de 5 é igual a 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Então, ele poderá escolher de 120 formas diferentes a ordem das disciplinas em que ele estudará pela semana. Em nossa segunda questão, nós temos, em uma apresentação da escola, 8 amigos, entre eles Carlos, Timóteo e Joana, formam uma fila. Calcule o número de diferentes formas que esta fila de amigos pode ser formada de modo que Carlos, Timóteo e Joana fiquem sempre juntos. Bem, existem diversas formas de você resolver esse tipo de questão, tá? Uma delas qual é? Então, como nós vimos, existem 8 colegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está dizendo que Carlos, Timóteo e Joana devem estar sempre juntos, tá? Então, alguns autores, ele costuma considerar isso daqui como se fosse uma letra só. Então, eu teria o quê? Uma letra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu teria 6 fatorial. Só que veja, eu não estou dizendo que Carlos, Timóteo e Joana ficarão sempre nessa ordem. Eles podem alterar a ordem entre eles. Como é que eu calculo a quantidade de vezes em que eles podem alternar as posições? Se eu tenho 3 alunos, eu vou ter o fatorial de 3. É uma outra permutação. Então, como é que eu calculo a quantidade de formas que essa fila pode se organizar de modo que Carlos, Timóteo e Joana estejam sempre juntos? 6 fatorial vezes 3 fatorial. Vamos agora à nossa terceira questão.
Observe a tirinha de quadrinhos a seguir. A Mônica desafia seus amigos numa brincadeira de cabo de guerra. Supondo que a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um de seus amigos e que ela pode ocupar o outro lado junto com os demais, mantendo-se em qualquer posição. O número de maneiras distintas que podem ocorrer nessa brincadeira será igual a, como nós estamos vendo aqui, é um cabo de guerra, a Mônica puxando para o lado esquerdo, Cebolinha aqui quase caindo. O que é que ele está dizendo? Que qualquer um desses personagens podem ocupar qualquer uma dessas posições no cabo de guerra. Logo, como eu tenho 5 personagens, então eu vou calcular P de 5, que é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. P de 5 é 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Então, existem 120 maneiras distintas dessa brincadeira ocorrer. Alternativa correta, a letra D. Quarta questão. Quantas são os anagramas da palavra volume que começam por vogal e terminam por vogal? Vejam só, como nós estamos vendo, a palavra volume ela tem 6 letras. Só que ele está dizendo o seguinte, que esses anagramas, eles precisam o quê? Começar por vogal e terminar com vogal. Então, veja só, vamos imaginar os anagramas que começam com a letra O. Se ele começa com vogal e termina com vogal, então ele pode começar com O e terminar com U, ou começar com O e terminar com E. Da mesma forma, ele poderia começar com U e terminar com O, começar com U e terminar com E. Da mesma forma em que esses anagramas poderiam começar com E e terminar com O, começar com E e terminar com U. Então, vamos calcular primeiro isso daqui. Ó. Eu tenho um anagrama onde eu tenho 6 letras, mas 2 delas já estão ocupadas. Então, sobram 4 letras para serem distribuídos em 4 espaços, em 4 posições. Então, isso aqui vai ser igual a 4 fatorial. 4 fatorial é igual a quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, aqui vão ter 24 anagramas. Aqui também terá 24 anagramas. Aqui também terá 24 anagramas. Aqui também, aqui também e aqui também. Então, eu poderia dizer que seria o quê? 6 vezes 24, que é igual a 144. Então, com as letras da palavra volume, existem 144 anagramas que começam com vogal e terminam com vogal. A alternativa correta é a letra C. Quinta questão. Observe o quadrinho abaixo. As 4 pessoas que conversam no banco da praça poderiam estar sentadas em qualquer outra ordem. Ou seja, 4 posições para 4 pessoas, permutação. Só que ele fala, considerando que o fumante ficou sempre em uma das extremidades, o número de ordenações possíveis é, veja só, temos 4 posições para 4 pessoas. Só que o fumante ou fica nessa extremidade ou fica nessa extremidade. Se eu tenho 4 pessoas e o fumante sentou nessa ponta, sobraram 3 pessoas para serem distribuídas em 3 lugares. É o fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Aqui também vai ser igual ao fatorial de 3, que é igual a 6. Então, 6 mais 6 é igual a 12.
existem 12 maneiras diferentes dessas pessoas se organizarem no banco da praça, de forma que o fumante fique sempre em uma das extremidades. Alternativa correta, letra C. Vamos agora à nossa sexta questão. De quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas e em qualquer ordem? Como nós podemos perceber, podemos ver, contar, a palavra elogiar ela tem 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O problema está dizendo que as letras AR elas ficam sempre juntas, porém em qualquer ordem. Da mesma maneira que nós fizemos a segunda questão, eu vou considerar o A e o R como se fosse uma letra. Logo, eu teria quanto aqui na permutação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou calcular P de 6. Quem é P de 6? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. P de 6 é igual 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 720. Só que nós vimos que essas letras elas também podem permutar. Pode ser A e R ou R e A. Então eu vou calcular P de 2. Porque eu tenho duas letras. 2 vezes 1, P de 2 é igual a 2. Então, de quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que A e R fiquem juntas em qualquer ordem, multiplicando 720 vezes 2, que é igual a 1440. Alternativa correta, a letra D. Vamos agora à nossa sétima questão. O número de anagramas distintos que podemos formar com o termo direito é. Nós vimos que direito tem 7 letras, onde a letra I ela se repete 2 vezes. Então, esse problema aqui trata-se de uma permutação com repetição, onde a fórmula vai ser quem? P de N elevado a alfa, beta, gama e assim sucessivamente, né? Onde nós vimos que a fórmula é definida por N fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e assim sucessivamente. Mas nesse caso, eu vou ter apenas N, que é igual a 7, e eu vou chamar aqui de alfa, que é 2. Que é a quantidade de vezes que o I se repete. Então, eu vou ter P de 7 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, resolvendo aqui e aplicando a propriedade do fatorial, eu poderia ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, 12 fatorial em cima, 12 fatorial embaixo a gente corta, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 6, 360, 360 vezes 7 é igual a 2, 520. Então, é possível formar 2.520 anagramas diferentes com as letras da palavra direito. Alternativa correta, a letra B. Oitava questão. Com as letras A, B e C, é possível formar 6 agrupamentos diferentes de 3 letras. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Se as 3 letras fossem A e B, só poderiam ser feitos 3 desses agrupamentos diferentes: AAB, ABA, BAA. Com as letras FF, GG, o número de agrupamentos diferentes de 4 letras é. Vejam só. Pela fórmula, nós vimos que eu tenho P de N elevado a alfa, beta, gama, sucessivamente.
Então, isso aqui fica n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial, sucessivamente. Tá? Então, eu vou ter quem aqui? Ó? Eu vou ter P de 4, porque eu quero que os anagramas eles tenham 4 letras. Só que perceba que a letra F ela repete 2 vezes. Eu posso dizer que meu alfa é 2. E o G também repete 2 vezes. Eu posso dizer que o meu beta é 2. Então, como é que eu vou calcular o número de anagramas possível? 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Então, vou fazer assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vou deixar um 2 fatorial aqui e eu vou resolver esse outro 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1, 2 fatorial é igual a 2. Correto? Por que, professor? Eu não poderia deixar esses 2 fatorial ou então multiplicar esse 2 fatorial com 2 fatorial que dá 4 fatorial? Não. Eu tenho 4 fatorial que eu trouxe, né? Fui reduzindo ele até chegar a 2 fatorial. Eu vou deixar apenas um 2 fatorial aqui embaixo. O outro fatorial eu preciso resolver, tá? Então, se eu tenho 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo, eu corto. 4 vezes 3, 12. Aqui embaixo ficou 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, com as letras FF, GG, é possível formar quantos anagramas diferentes com 4 letras? 6. A alternativa correta é a letra A. Vamos agora à nossa 9ª e última questão. Assinale a opção que indica o número de permutações das letras da palavra sussurro. Se nós contarmos as letras da palavra sussurro, nós encontraremos 8 letras. Eu vou chamar de alfa a letra U, que repete 2 vezes. Eu vou chamar de beta, eu vou chamar o R, que também repete 2 vezes. E vou chamar de gama a letra S, que repete 3 vezes. Então, como é que eu vou calcular então essa permutação com repetição? P de N é igual a alfa, beta, gama, que é igual a N fatorial, dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Seguindo aqui, né? Eu vou ter quem? P de 8 elevado a 2, 2 e 3. Então, esse aqui vai ficar 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Bem, eu tenho 8 fatorial em cima e o maior fatorial que eu tenho embaixo é o 3. Eu vou reduzir o 8 até chegar em 3 fatorial. Quem não assistiu a aula de simplificação de fatorial, procura lá no canal a aula de simplificação de fatorial, que isso está bem lá explicadinho, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Como eu vou deixar esse 3 fatorial aqui, que eu vou cortar o que está em cima com o que está embaixo, eu vou precisar resolver o 2 fatorial e o 2 fatorial de novo. Nós vimos na questão anterior que o fatorial de 2 é 2 e que o fatorial de 2 é 2 de novo. Então, esse P de 8 elevado a 2, 2 e 3 é igual a 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo, eu corto. 2 vezes 2, 4. 4 sem o fatorial em cima, 4 sem o fatorial embaixo, eu corto. Então, quem vai ser esse P de 8 elevado a 2, 2 e 3? Vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, que é igual a 6 vezes 5, 30,
30 vezes 7, 210. 210 vezes 8 é igual a 1680. Então, com as letras da palavra sussurro, é possível formar 1680 permutações diferentes. E assim encerramos a nossa videoaula de hoje. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, clique no sinal do gostei e compartilhe com geral.